Vamos lá. Olá, o nosso convidado do programa de hoje, do Personalidade, é o secretário de Saúde do Estado do Maranhão, né? Do Estado, Dr. Carlos Lula. Dr. Carlos, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. São tantos Lulas, né, no Estado, no município, que a gente até se confunde um pouco, né? Tudo bem? É verdade. Como é que está, Wagner? Tudo bem? É um prazer estar aqui no programa. Tem Lula presidente, tem Lula secretário de Estado, tem Lula secretário de município. De fato, às vezes isso confunde um pouco. Verdade. Secretário, vou começar logo fazendo aqui perguntas para a gente adiantar de fato aqui a nossa conversa, né? O Estado ainda está com alto índice de contaminação, né? Pelo Covid. E todo dia a gente vê que existe um número grande ainda de contaminados, né? O que o governo está fazendo exatamente hoje, né, nesses dias, que já deu uma baixada diminuída em São Luís, o que o governo está fazendo para achatar a curva no Estado? Wagner, é importante a gente entender que a gente tem dois grandes enfrentamentos. A gente tem um enfrentamento por meio de regras que vão passar a conviver com a gente, que é usar máscara, fazer a higiene correta das mãos, a esse tempo manter o distanciamento social, que é o melhor remédio, é evitar a pessoa adoecer. De outro lado... São regras, né? São regras a partir de agora, né? São regras a partir de agora que a gente vai ter de aprender a conviver com elas. Não tem jeito, a gente vai ter de usar máscara, a gente vai ter cada vez mais essas entrevistas dessa forma, vou estar no estúdio contigo, eu vou estar aqui falando de longe. O convívio entre as pessoas vai ficar mais restrito, a gente vai passar a utilizar cada vez mais espaços abertos e não fechados. Isso vai mudar. Isso mudou. Esse entendimento com a sociedade, ele precisa ser feito exatamente para a gente conseguir atravessar a fase aguda da doença que nós já tivemos no Estado. Sim. Ao mesmo tempo que a gente faz ampliar nossa capacidade hospitalar, que a gente precisa de mais leitos, de UTI, de enfermaria, para receber esses doentes. Porque senão a gente tinha o risco de entrar em colapso, como entraram outros estados, como entrou o Pará, como entrou o Ceará, como entrou o Pernambuco, de muita gente a óbito, porque não havia leitos. Graças a Deus, a gente tem números melhores que esses estados, que a gente conseguiu evitar o colapso do sistema de saúde. Ninguém, eu posso dizer assim, ninguém faleceu no meio da rua, sem ter acesso a um leito de UTI ou um leito de enfermaria. A gente deu resposta. Infelizmente, as pessoas foram a óbito, porque, de fato, era uma situação muito difícil que a gente vivia em relação à própria doença. A gente queria muito que ninguém tivesse ido a óbito, mas é um dos menores indicadores de mortalidade do país, é um dado importante, interessante para o Maranhão, porque significa que a gente conseguiu fazer esse combate da maneira correta. Bom, a São Luís era o epicentro, né, aqui do estado, né, com relação à epidemia. Essa realidade mudou bastante, né, porque a gente percebeu que São Luís já teve um índice de mortes muito maior, diminuiu essa quantidade agora, mas a gente percebe que no estado isso aumentou, né? Que continua grande. Hoje, por exemplo, essa semana toda, entre 37 e 39 pessoas a cada dia, e é um aumento. O estado, os outros municípios, né, que já são distantes de São Luís, tem como trazer essas pessoas para cá, ou tem nas suas cidades? A gente sabe que tem alguns lugares que tem UPAs e alguns lugares que tem algumas, eu diria, tem condições de atender localmente esse paciente. Mas está conseguindo trazer, tem ambulância para trazer as pessoas para cá? Como é que está funcionando esse trâmite? Está normal ou ainda, porque a gente vê em alguns outros estados com municípios tão distantes que é impossível chegar na capital. Aqui acontece o mesmo, não? Então, Wagner, é importante a gente entender o que aconteceu. Quando a gente conseguiu controlar São Luís, principalmente depois do lockdown, que os números diminuíram bastante na cidade, a gente investiu na ampliação do transporte sanitário, a gente adquiriu
uma dezena de unidades de suporte avançado, são UTIs móveis, a gente distribuiu essas unidades para os municípios, para que eles pudessem fazer esse transporte entre as regiões, e também investiu em 3 UTIs aéreas, né? Sim. Então a gente começou a trazer pessoas por meio aéreo para as UTIs aqui em São Luís. Foram 3 aeronaves exatamente com essa finalidade. Então, de modo que a gente, diminuindo o número de casos em São Luís, teve condição de, fazendo nossas UTIs, receber mais pacientes do interior. A gente recebeu, hoje nós temos praticamente metade dos leitos de UTI da capital com pessoas do interior do estado. Porque a doença aqui ela tem uma curva diferente da curva do interior do estado. De todo modo, o estado ele vai completar esse 11º dia com essa taxa de transmissão menor que 1. Esse é um dado relevante, importante para a gente, e que demonstra que a gente está tendo controle da doença. A gente está no estágio de controle da doença. A gente já quer que o estado como um todo entre na mesma sensação de São Luís, de casos em declínio, que é o que tem acontecendo. Nos últimos 3 dias, a gente teve um número de casos na faixa de pouco mais de 20. É um número pequeno, o que significa que a gente tem conseguido conter o avanço da doença no estado. E em relação ao número de óbitos, é importante fazer a pergunta também para explicar. São 37, 38, 39, às vezes menos, às vezes mais, óbitos revelados naquele dia, mas não são óbitos que aconteceram no dia anterior. A gente tem uma diminuição expressiva do número de óbitos nas últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas tivemos 6 óbitos apenas. Mas a gente tem um saldo de óbitos que precisam ser testados. Então, esses óbitos que aconteceram, seja em São Luís, seja no interior do estado, que as pessoas foram a óbito sem ter o exame completo, sem ter o exame finalizado, a gente os leva para o laboratório central do estado e está testando todos eles exatamente para a gente saber se as pessoas faleceram ou não de Covid-19. Então, quando a gente revela 37, 38, 39, muitas vezes são óbitos que aconteceram em dias passados. Não necessariamente aconteceram nas últimas 24 horas. Em verdade, o que a gente tem é que nas últimas 24 horas a gente está tendo uma diminuição do número de óbitos, não só em São Luís, mas no estado como um todo. Entendi. A gente vai um intervalinho, rapidinho, a gente volta. Eu queria conversar, porque eu tenho visto ainda na cidade, nas portas de bancos, né, instituições e as lojas que abriram, né, que começaram a abrir, filas, né, excesso de pessoas, supermercado mesmo, mercado abrindo, fazendo festa, fazendo tal. Os bois agora estão fazendo carreata. Eu queria conversar sobre isso, sobre essa indicação do governo do estado para essas pessoas, para esses grupos. Tá? Já no próximo bloco a gente volta a conversar aqui com o secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula. Já.